a cultura e a comunicação são o futuro, e é onde se faz a disputa ideológica todinha. Então, não é por outro motivo que o Kassab está interessado. Eu vi ali um comentário que você, não, acho que na hora correndo, você não pôde ler, de um internauta, um telenauta, observando o seguinte: a Califórnia agora tem o 4º PIB do mundo, comparável ao da Alemanha. Onde estão as Big Techs? Estão todas na Califórnia. Então, é por isso que eu imagino que deve estar sendo travado um embate muito forte pelo controle do Ministério da Comunicação, além da SECOM, obviamente, mas é que é um tema que você sabe que é muito importante, especialmente nesse momento. Rosen, e seria um avanço, né? Porque nos governos passados do PT, me parece, né, que Lula e Dilma trabalharam muito com essa ideia, né? Bom, a SECOM fica com alguém mais próximo do governo e o Ministério das Comunicações a gente negocia aí com a turma tradicional, Hélio Costa, lembra? O próprio Kassab, acho que foi ministro. Então, me parece que o Lula agora está com essa ideia de que, bom, é central na disputa política, a gente viu na própria eleição, né? A rede social, e não é a comunicação só da televisão, é essa comunicação aqui onde nós estamos conversando agora, né? Das Big Techs, que por um lado abrem caminhos novos, né? A gente não tem como negar isso. É aqui que se consegue criar caminhos novos, mas também é aqui que a extrema-direita também faz a disputa. Então, tudo isso... Rodrigo, você tocou no ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Nós estamos em plena disputa ideológica. O bolsonarismo perdeu a eleição para o Lula por uma pequena margem. Então, o que vem adiante, olha, eu faria uma observação considerando os seus entrevistados anteriores. Você fez a pergunta, acho que ao Couto, logo lá no início. A direita já está se aglutinando em São Paulo em torno do Tarcísio como uma das opções para 2026. Um cara que pode fazer um apelo ao centro, inclusive, né? As emissoras que apoiaram o bolsonarismo não deixaram de apoiar o bolsonarismo. Onde elas vão buscar o dinheiro agora? O PL está sem dinheiro, Rodrigo. Vocês já disseram aí no programa. O dinheiro vai sair do orçamento do estado de São Paulo, que é considerável, que eles vão controlar. Então, entregar a comunicação agora para o Kassab, eu acho que seria um grande erro, porque ali estão questões centrais muito importantes. Eu queria lembrar você, Rodrigo, nós trabalhamos juntos na Globo do Rio, nos anos 2000. Eu fiz um Globo Repórter que deu pico de 50 pontos de Ibope, 2000. Hoje a Globo só atinge isso em jogo de seleção. Eu entrei na Record em 2008, a primeira série da Record que eu fiz, deu 20 pontos de pico, uma das reportagens. A última série que eu fiz, antes de sair da Record, deu 6 ou 7. A televisão ela perdeu muita importância ao longo desses anos todos, e as redes sociais assumiram um papel central, né? Central. E aí, o que você mencionou, a necessidade da SECOM ter um outro olhar, mas não se esquecer do seguinte: eu viajei muito pelo Nordeste, onde a Jovem Pan, como rádio, é muito ouvida ainda. Eu lembro que você dizia isso pra gente 4 anos atrás, você falava isso: estou viajando e entro nos carros ali com os Ubers, né, ali no interior do Nordeste, e o povo ouve a Jovem Pan, porque a gente ficava achando que Jovem Pan era um fenômeno paulista, e era, né? Ela nasceu em São Paulo, ela é paulista. Mas ela conseguiu criar uma rede, né, que disseminou essa cultura de direita, de extrema direita em alguns casos, pelo Brasil, né? Está espalhado pelo Brasil. Pelo Brasil, e uma observação que eu faria com você, assim, na minha opinião, embora o Lula tenha vencido no Nordeste por larga margem, o Bolsonaro teve uma votação significativa no Nordeste ainda. Quase emplacou um candidato no Ceará, teve um candidato muito bem votado no Ceará. Então, o bolsonarismo está entrando no Nordeste, entrou através de Jovem Pan, rádios, etc. e tal, rádios comunitárias que estão na mão. Isso é um tema muito importante. O Brasil, ele é muito heterogêneo. Então, você tem que pegar você se referiu agora ao Amadeu. Você tem que pegar o Sérgio Amadeu por um lado aqui, mas você tem que pegar o Rodrigo Viana, ou equivalente aqui, que é uma pessoa que entende de televisão, porque é muito importante o que vai ser feito da EBC, é muito importante o que vai ser feito da Rádio Nacional, porque são meios dos quais muitos brasileiros ainda dependem. Eles têm uma grande penetração nacional, chegam nas cidades muito distantes. Então, a TV aberta, embora tenha perdido espaço, ela ainda chega nos rincões do Brasil. E se o Lula não cuidar, o bolsonarismo, através de redes sociais, de rádio Jovem Pan e congêneres, vai se aprofundar, porque ela vem acompanhada por outro fenômeno: as igrejas neopentecostais, que estão tendo uma grande expansão no Nordeste e no Norte brasileiro. Então, o Lula que se cuide sobre essa votação dele no Nordeste. É curiosa essa limpeza ideológica que se deu recentemente, não achou não, Rodrigo? Qual a sua opinião sobre isso, hein? Nós tivemos Vivier, Jânio de Freitas, nós tivemos Heloísa Vilela na CNN, nós tivemos Marilene Filinto, nós tivemos, quem mais? Várias. São muitos. Marcelo
Marcelo Coelho pediu demissão em solidariedade ao Jânio, mas na CNN, o Sidney Rezende, que é um sujeito mais progressista, também foi afastado. Você entende? Achei que está rolando aí meio o que aconteceu, uma reprise de 2006, quando o Franklin Martins foi demitido, a pedido, vamos dizer, do Diogo Mainardi, fez uma coluna foi demitido como comentarista do Jornal da Globo, depois daquele episódio em que você saiu da Globo. Então, eu estou achando que está rolando uma coisa parecida, porque a mídia está pensando... eu identifico um mal-estar muito grande na Faria Lima e nos industriais, muitos dos quais se negaram, esse que você se referiu, com as indicações do Haddad e do Mercadante. Então, eles estão muito, assim, reticentes, né? Eu vi uma crítica de uma jornalista da Folha dizendo que é absurdo, esse é um governo do PT. Mas ele achava que tinha que ser o governo do PSDB ou da Simone Tebet. Simone Tebet até tentou no primeiro turno, teve 5%, respeitável. Mas não é o governo da Simone Tebet. Agora, não, no caso da Folha de São Paulo, né, que foi um jornal importante durante alguns anos, mas está numa decadência danada, a gente até especula, é impressionante. Eu estava lendo as manchetes do dia que foi a votação, a PEC. A Folha chama de PEC da gastança. O UOL, que é do mesmo grupo, chama de PEC da transição. É mais neutro, mais assim, né, jornalístico. Acho que a influência lá do irmão do menino que assumiu lá, né? Menino, a gente chama ele de menino. O Luiz Frias? Do Luizinho, né? Frias, porque ele tem uma diferença muito grande. O Otávio era jornalista de fato, né? Então, acho que o Luiz está pensando mais em dinheiro, ele deve estar muito preocupado com o futuro das privatizações, porque você sabe que a mídia brasileira tirou muito proveito das privatizações, se associando, fazendo negócios paralelos. O UOL recebeu dinheiro da Portugal Telecom, se não me engano, você entende? Então, assim, frear as privatizações, que é uma das promessas do Lula, desagrada completamente ao mercado, e essas publicações da mídia convencional são todas muito ligadas ao mercado. E eu acho que, assim, até conversava mais cedo com o Leonardo Atush, e eu acho que tem uma possibilidade aí, eu acho que ele está preparando para vender a Folha. O UOL talvez ele até mantenha, mas a Folha passa nos cobres aí, entrega para algum banqueiro. Já tem banqueiro que é dono da Exame, banqueiro que é dono da Veja, né? Por que não vender? Você viu uma recente fala do Eduardo Moreira, que achei muito boa no programa dele, que fazia um raio-x de como o setor financeiro está controlando. O Estadão é controlado pelos bancos, né? O Estadão informalmente controlado pelos bancos. Então, a gente tem uma perspectiva muito difícil aí pela frente. Por isso que a comunicação, eu acho, ela se torna tão essencial. Não só o Ministério, mas a SECOM, né? Esses dois nomes me parecem muito bons, os dois Paulos, porque são setores muito centrais para esse governo. E tem muita gente dizendo isso, percebendo isso. Então, eu acho que deve aprender, né? Eu ia trazer para você, mas eu esqueci, um trecho da carta do artigo que o Sérgio Moro escreveu, é antigo, mas é sempre bom relembrar, escreveu antes da Lava Jato. Aquele artigo que dava toda a pista do que ele queria. Isso, e ali ele fazia uma frase que qualquer pessoa que fizer a pesquisa vai descobrir uma frase em que ele menciona a centralidade da mídia para o projeto da Lava Jato. Eu espero que o Lula relembre disso, né? Relembre de tudo que ele passou ao fazer essa escolha tão importante, que eu acho que é para o futuro do Brasil e para o debate político, porque o bolsonarismo não morreu. A gente, a partir de 1º de janeiro, vai vê-los muito ativos aí, não só nas redes sociais, como através dos seus meios de comunicação. Eu tô com o artigo aqui. O Moro escreve um artigo sobre a Operação Mãos Limpas, Manipulity, né? Que é a operação da Itália. E aí, lá para frente, ele fala da questão central da comunicação. De como é importante fazer Aí fala aqui, a publicidade conferida às investigações teve o efeito salutar de alertar os investigados em potencial sobre o aumento mais importante, garantir o apoio da opinião pública às ações judiciais, impedindo que as figuras públicas investigadas obstruíssem o trabalho dos magistrados. Aí ele coloca realmente... Exatamente, é isso, é o que ele fez. Ele colocou isso na prática aqui no Brasil, né? Fez o julgamento todo prévio na opinião pública, nas manchetes da Folha, nas manchetes do Jornal Nacional, pronto, o Lula já estava condenado, como ele mesmo disse no julgamento ao Moro.